É impossível fazer amigos, é impossível arrumar uma namorada, é impossível você conhecer gente nova, é impossível fazer alguém se interessar por você se você tem esse traço, essa característica na sua personalidade. Então fica até o final do vídeo comigo, com certeza você vai aprender a abrir mão desse traço e conseguir convencer qualquer pessoa a se interessar por você. Você já conversou com alguém que não escutava o que você estava falando? Alguém que aparentava não estar presente na conversa, alguém que não se interessava pelas histórias que você estava contando, alguém que interrompia você durante a conversa. Enfim, com certeza você já passou por isso e foi uma merda. Com certeza você odiou estar ali com aquela pessoa. E para introduzir, eu preciso te alertar uma coisa muito importante na comunicação, tá? A comunicação, ela é muito mais sobre o outro, sobre a outra pessoa ali com quem você está se comunicando, do que sobre você mesmo. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, eu preciso apresentar para você 5 tópicos, tá? E o primeiro deles é o seguinte: durante toda interação social que você tiver, você precisa colocar uma coisa na sua mente. Você precisa gerar prazer na conversa. Você precisa que a outra pessoa se sinta confortável com você, porque é aí que você vai conseguir manter a atenção nela, ou melhor, manter a atenção dela em você, tá? Então, em todas as interações que você tiver, seja você que é vendedor, seja você que está apenas tentando abrir mão da sua introversão, seja você que está na faculdade, enfim, se preocupe em gerar prazer para outra pessoa. Como assim, Diego, gerar prazer? Você precisa fazer com que a sua presença, a sua conversa, de fato seja prazerosa. E como você faz isso? Vamos para o segundo tópico. No segundo tópico, pessoal, vocês precisam também entender uma coisa muito importante. Falar sobre si mesmo, você que é comunicador, você que é introvertido, enfim, quer conversar com as pessoas? Falar sobre si mesmo é extremamente desprazeroso. Ô, Diego, como assim? Pessoal, as pessoas não gostam quando a gente fala sobre o quanto dinheiro a gente ganha, sobre quando a gente fala como a nossa vida é feliz, quando a gente fala sobre nossos problemas. As pessoas não gostam de ouvir sobre a nossa vida. E um comunicador extremamente habilidoso, ele sabe disso. Ele sabe que, na verdade, o que importa é gerar prazer, correto? E como ele gera prazer? Escutando o outro. Ele abre mão de falar e começa a ouvir. Ele ouve, na verdade, a outra pessoa. Porque todo mundo é igual, pessoal. Todo mundo quer falar sobre si mesmo. E um bom comunicador, ele abre mão de falar sobre si mesmo, escuta a outra pessoa. E uma vez que a outra pessoa percebe que tem alguém interessado nela, atencioso nas histórias delas, isso vai gerar prazer. E na terceira dica, pessoal, no terceiro tópico, existe algo aí na comunicação, nas relações humanas, relações emocionais principalmente, que se chama sentimento de importância. O que significa isso? O sentimento de importância é o seguinte: todo ser humano acha que aquilo que ele sabe, aquilo que ele é muito importante. Então, para que você não fira os princípios da outra pessoa, as opiniões dela, aquilo que ela é, você, em hipótese alguma, deve criticar aquela pessoa. Você não deve julgá-la, você não deve corrigi-la. Por quê? Porque isso gera desprazer. As pessoas sempre vão achar que aquilo que elas sabem está correto, que a opinião delas também é correta, que aquilo que elas acham que são, moralmente falando, né, aquilo que elas acham que elas são corretas, a atitude, o comportamento correto delas, sempre vai ser o ideal. Enfim, para você não ferir o sentimento de importância da outra pessoa, você não deve criticar, nem julgar, nem muito menos corrigir aquela pessoa. Pô, Diego, mas essa pessoa, ela não entendeu que eu tenho ali um apreço por ela, ela não entendeu que ela precisa mudar o jeito dela por minha causa. Pessoal, entenda o seguinte: a correção, a crítica, ela só serve para gerar atrito. Você precisa ser muito habilidoso com as palavras, com o contexto, usar ali em algum momento algum tipo de insinuação para você corrigir a pessoa. Ou seja, você precisa jogar a sua correção, a sua crítica nas entrelinhas. Você não pode ser direto, porque isso vai ferir o sentimento de importância da outra pessoa. Então, para não gerar desprazer, exclua sempre esse comportamento da sua personalidade. Exclua essa atitude de criticar, julgar e corrigir. E é muito importante que você saiba também que a comunicação, ela é um processo também de autoconhecimento, autocontrole. Por quê? Porque a gente entra no quarto tópico agora. Pessoal, a comunicação também, ela precisa aí de um processo reflexivo. Por quê? Porque sabendo aí que você precisa gerar prazer
na conversa e que somente a outra pessoa dentro da mente dela, somente a outra pessoa é importante, você precisa abrir mão das suas opiniões e do seu ego. Ou seja, uma vez que você identifica quais são seus valores, suas virtudes, enfim, aquilo que você é, suas opiniões principalmente, você precisa abrir mão delas. Por quê? Porque você precisa estar aberto aos estímulos alheios, você precisa estar aberto às opiniões do outro, você precisa estar aberto a entender por que aquela pessoa pensa daquela forma. Se você quiser ter um superpoder, se você quiser ler mentes, pessoal, vocês precisam abrir mão do ego e das opiniões de vocês. Vocês precisam estar aberto ao que a outra pessoa quer dizer com aquela opinião, aquela sugestão que ela está te dando, o que de fato ela é. Uma vez que você se preocupa com ela, abrindo mão do que você é, do seu ego, naturalmente você se torna um excelente comunicador, um excelente persuasor, porque é isso que de fato faz a diferença em qualquer contexto comunicativo. A gente às vezes acha que a comunicação, na verdade, é você falar uma frase de efeito, é você convencer a pessoa pela palavra, enfim, também, não está de todo errado. Mas se você quer gerar prazer na vida do outro, se você quer fazer a outra pessoa ficar engajada na sua atenção, abra mão do seu ego. Entenda por que ela quer te falar aquilo, pergunte mais sobre a opinião dela, pergunte sobre os problemas dela, se preocupe com ela, porque aí sim você vai fazer com que a sua presença fixe na mente daquela pessoa. Por último, você precisa dominar uma técnica muito simples, só que é extremamente persuasiva na comunicação. Pessoal, essa técnica consiste em 2 princípios básicos. Primeiro, empatia e segundo, espelhamento. Como assim, Diego? O que isso quer dizer com isso? Pessoal, empatia basicamente é você se propor, naturalmente, a se colocar no lugar da outra pessoa. Ou seja, se a outra pessoa está triste, se ela está feliz, se ela, se ela está sentindo qualquer tipo de emoção, você se põe no lugar dela para sentir aquela emoção também. Por que isso é poderoso? Porque é na empatia que está, como eu disse anteriormente, quando você abrir mão das suas opiniões, é que está a chave, né? Aquela gira de chave na comunicação. Porque sentindo o que o outro sente, você entende o que ele pensa, você entra na mente dele. Pô, cara, aquela pessoa, ela tá triste. Por que será que ela tá triste? Você vai dentro de um contexto, puxa assunto sobre aquilo, você entende a tristeza dela, passa ali a gerar compaixão, conexão emocional e naturalmente você se comunica a nível inconsciente com aquela pessoa. Pô, Diego, espelhamento. Pessoal, espelhamento basicamente consiste em você imitar, tá? Só que de forma discreta, as palavras, você imitar os gestos corporais, você imitar as opiniões, os gostos daquela outra pessoa. Por que isso é importante dentro da comunicação? Porque isso é uma técnica. Porque todo mundo, tá? Todo ser humano, naturalmente, ele acha que aquilo que ele sabe, aquilo que ele é, igual eu expliquei anteriormente, é importante. Ele acha que somente as opiniões dele são as importantes. E quando ele encontra alguém que pensa igual a ele, isso gera prazer. Ele pensa o seguinte: nossa, até que enfim alguém me entende. Isso é inconsciente. Até que enfim alguém me entende. Eu preciso estar perto dessa pessoa. Pô, Diego, mas será que isso tem a ver? Será que você está certo? Faz um teste. Observa seus amigos mais próximos. Observa aí alguém que você goste. Geralmente vocês têm gostos parecidos. Por quê? Porque o que atrai vocês são gostos parecidos. Seu amigo gosta de futebol, com certeza você vai gostar em algum momento. Pô, seu amigo gosta de tatuagem, com certeza ele vai gostar em algum momento. Enfim, ele gosta de jogar jogos eletrônicos, videogame, enfim. Com certeza você também gosta e assim por diante. A gente está necessitado de buscar por pessoas que se pareçam com a gente. Então, quando você provoca isso, quando você usa essa técnica, na verdade, de forma consciente, que é ter empatia e, naturalmente, espelhar a outra pessoa, você se comunica com a mente inconsciente dela. Pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Fica com a gente, vai ter muito vídeo ainda sobre comunicação e desenvolvimento humano. Até a próxima.